quero saudar as nossas irmãs carmelitas do Carmelo São José, na Diocese de Cachoeiro de Itapemirim, neste tempo tão especial em que vivem o seu retiro preparatório para a solenidade de Pentecostes. A convite da Reverenda Madre Salete, hoje vamos meditar juntos o tema O Espírito Santo em Nossa Senhora. Nós assim iniciamos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Criador, a nossa alma visitai, e enchei os corações dos vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor de Deus, excelso dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli e concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Queridas irmãs, no livro dos Atos dos Apóstolos, depois de listar os nomes dos 11 apóstolos, o autor continua com estas palavras que estão descritas no capítulo 1, versículo 14. Todos eles se dedicavam unanimemente à oração, juntamente com algumas mulheres, e Maria, a mãe de Jesus, e seus irmãos. Nós devemos, primeiramente, limpar um pouco aí o chão de uma impressão um pouco errada. No cenáculo, como no Calvário, Maria é mencionada junto com algumas mulheres. Por conseguinte, parece que ela está lá como um deles, e não mais do que igual na sua posição a eles. Mas mesmo aqui a qualificação Mãe de Jesus, que segue a menção do seu nome, muda tudo e coloca Maria aí em um nível completamente diferente. Não apenas mais alto do que o das mulheres, mas também dos apóstolos. O que significa que Maria está lá então como a Mãe de Jesus? Isso significa que o Espírito Santo, que está por vir, é o Espírito do seu Filho. Entre ela e o Espírito Santo há um laço objetivo e indestrutível, que é o mesmo Jesus que eles, Maria e o Espírito Santo, geraram juntos. No Credo, nós dizemos que Jesus foi concebido pelo Espírito Santo e se fez carne da Virgem Maria. Maria está, portanto, no cenáculo, não simplesmente como uma das mulheres, embora no exterior não haja nada de diferente das outras, nem faça nada para se destacar das outras mulheres que lá estão. Maria, que nos apareceu sob a cruz como mãe da igreja, aqui no cenáculo, ela aparece para nós como sua madrinha. E aí a gente pode lembrar das madrinhas, nossas madrinhas de batismo. Uma madrinha, que é Maria, forte e confiante. Para ser capaz de realizar o seu trabalho, uma madrinha deve ser alguém que já recebeu o batismo de sua parte. E Maria era essa pessoa. Ela recebeu o Espírito Santo e agora ela mantém a igreja nesse movimento
do Espírito. Maria, que nos é apresentada nos Atos, em oração inabalável, em antecipação ao Espírito Santo, é a mesma que o evangelista Lucas nos apresenta no início do seu evangelho, como aquele de quem o Espírito Santo desceu. Alguns elementos sugerem que existe aí um estreito paralelo entre a vinda do Espírito Santo a Maria na Anunciação e a chegada à igreja no Pentecostes. Tanto pelo paralelismo buscado pelo evangelista, como pela correspondência objetiva entre estas duas situações, Anunciação e Pentecostes. Para Maria, o Espírito Santo é prometido como o poder do Altíssimo, que virá sobre ela, como nos narra São Lucas, no capítulo 1 do seu Evangelho, versículo 35. Para os apóstolos é prometido igualmente como poder que é enviado sobre eles do alto, lá em Lucas capítulo 24, versículo 29, e também no livro dos Atos, capítulo 2, versículo 8. Depois de receber o Espírito Santo, Maria então começa a proclamar, numa linguagem inspiradora, as grandes obras realizadas nela pelo Senhor. E a gente pode conferir lá no capítulo 1 de Lucas, nos versículos de 46 a 49. Igualmente, os apóstolos, tendo recebido o Espírito Santo, começam também a proclamar as grandes obras de Deus em várias línguas, conforme narra o livro dos Atos, no capítulo 2, versículo 11. O Concílio Vaticano II também reúne os dois eventos, enquanto ele diz que no cenáculo também vemos Maria, por suas orações, implorando o dom do Espírito, que já havia coberto na sua anunciação, na anunciação do anjo. O Espírito Santo descerá sobre você. O poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra, irá ofuscar você. Está lá em Lucas capítulo 1, versículo 35. Todos aqueles a quem Maria é enviada depois desta descida do Espírito Santo são tocados ou movidos pelo Espírito Santo. A gente pode conferir também em Lucas capítulo 1, versículo 41, também no capítulo 2, versículo 27. É certamente esta presença de Jesus que irradia o Espírito, mas Jesus está em Maria e age através dela. Ela aparece como a arca ou o templo do Espírito, como a imagem da nuvem que a cobriu com a sua sombra, também vai sugerindo a nós neste texto. De fato, recorda aquela nuvem luminosa que no Antigo Testamento era o sinal da presença de Deus ou de sua entrada na tenda, conforme o livro do Êxodo, capítulo 13, versículo 22, capítulo 19, versículo 16. A igreja, ela assumiu esse fato revelado e logo colocou no coração do seu símbolo de fé. Desde o final do século II, a frase segundo a qual Jesus foi concebido pelo Espírito Santo, nascido da Virgem Maria, é atestada no chamado símbolo apostólico. No Concílio Ecumênico de Constantinopla, no ano 381, este concílio definiu a divindade do Espírito Santo. Esse artigo também entrou no símbolo niceno-constantinopolitano, onde nós lemos sobre Cristo que pelo Espírito Santo foi encarnado na Virgem Maria. É, portanto, uma questão de fé aceita por todos os cristãos, tanto os orientais como os ocidentais, católicos e protestantes. E é uma base segura e não é insignificante encontrar aí a unidade dos cristãos
em torno da Mãe de Deus. Maria parece estar ligada ao Espírito Santo, por um elo aqui muito objetivo, pessoal e indestrutível. A pessoa do próprio Jesus que eles, Maria e o Espírito Santo, geraram juntos, apesar das diferentes contribuições que cada um deles fez. A fim de manter Maria e o Espírito Santo separados, é necessário separar o próprio Cristo, em que suas diferentes operações se materializaram e objetificaram para sempre. Jesus uniu Maria e o Espírito Santo mais do que um filho se juntou a seu pai e mãe juntos. Porque se toda criança, com sua existência simples, proclama que pai e mãe foram unidos por um instante segundo a carne, esse filho, que é Jesus, proclama que o Espírito Santo e Maria foram unidos de acordo com o Espírito e, portanto, de forma indestrutível. Na Jerusalém celestial, o Jesus ressuscitado continua sendo aquele que foi gerado do Espírito Santo e da Virgem Maria. Também na Eucaristia, recebemos aquele que foi gerado do Espírito Santo e da Virgem Mãe. Depois de Jesus, Maria, então, a maior, vamos dizer assim, carismática da história da salvação. Não no sentido de que ela teve o maior número de carismas, pelo contrário, do lado de fora ela parece ter até poucos carismas. Que milagres Maria realizou? Dos apóstolos é dito que até mesmo a sombra deles curou os enfermos, lá no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, versículo 15. Nenhum milagre é conhecido de Maria viva, nem de ações prodigiosas e sensacionais. Ela é a maior carismática porque nela o Espírito Santo realizou a mais suprema dessas ações prodigiosas que consistiram em ter ressuscitado de Maria. Não uma palavra de sabedoria, nenhum dote de governo, nenhuma visão, nenhum sonho, nem profecia, mas a própria vida do Messias, o Filho de Deus, a fonte de todos os carismas, daquele de quem recebemos graça por graça. Alguns padres antigos às vezes atribuíram a Maria o título de profetisa, especialmente pensando no Magnificat, ou aplicando incorretamente o texto de Isaías, capítulo 8, versículo 3, a Maria. Mas, tecnicamente falando, Maria não está no nível dos profetas. O profeta é aquele que fala em nome de Deus. Maria não falou em nome de Deus. Ela quase sempre permaneceu em silêncio. Se ela é uma profetisa, ela está aí num sentido novo e sublime, no sentido de que ela silenciosamente proferiu a palavra de Deus somente, dando-lhe o nascimento. O Verbo se fez carne, através também do sim de Maria. Que o Espírito Santo operou em Maria, aquilo que ele operou nela, se não é um simples caso de inspiração profética, ao contrário, pode e deve ser visto como um carisma. Na verdade, como o mais alto carisma já conhecido e já concedido a uma criatura humana, que supera a dos próprios agiógrafos que foram inspirados ou movidos pelo Espírito para falar de Deus, conforme São Pedro nos lembra na sua segunda carta, no capítulo 1, versículo 21. Na verdade, o que é um carisma? E qual é a sua definição? São Paulo define como uma manifestação particular do Espírito para o bem comum. Uma manifestação particular do Espírito para o bem comum. A primeira carta de Coríntios, capítulo 12, versículo 7.
Ora, que manifestação do Espírito foi mais singular que a de Maria? E que manifestação do Espírito foi mais útil para o bem comum que a maternidade divina de Maria? Colocando Maria em um relacionamento tão íntimo com o Espírito Santo, primeiro na encarnação e depois de maneira diferente também no Pentecostes, São Lucas a introduz de acordo com a concepção geral que ele tem da ação do Espírito Santo como a criatura pneumática por excelência, que age sob a influência do Espírito e como o lugar da manifestação do poder criador de Deus. Tudo isso, porém, não deve nos levar a imaginar que entre Maria e o Espírito Santo há uma relação quase que objetiva e operacional que não toca a esfera mais íntima da pessoa, com suas emoções e sentimentos. Maria não era apenas o lugar em que Deus agia. Deus não trata as pessoas como lugares, mas como pessoas, isto é, como colaboradores e interlocutores. Lucas está bem ciente de como o Espírito nos inebria, como uma intoxicação sóbria, que o Espírito provoca com a sua ação. Ele destaca isto na vida de Jesus, que um dia regozijou com alegria sobre o movimento do Espírito Santo. Lucas capítulo 10, versículo 21. Ele diz dos apóstolos que, tendo recebido o Espírito, começaram a falar em línguas e estão tão fora de si que alguns são enganados ao pensar que eles estão embriagados com vinho novo. Atos capítulo 2, versículo 13. Finalmente ele observa sobre Maria que após a descida do Espírito Santo nela, ela se apressa para visitar sua prima Isabel e começa a cantar o Magnificat, na qual ela expressa toda a sua exultação. São Boaventura, um místico que conhecia esses efeitos desta operação do Espírito Santo, descreve Maria neste momento. Diz São Boaventura: nela veio o Espírito Santo como um fogo divino que inflamou sua mente e santificou sua carne, dando a ela uma pureza perfeita. Se você fosse capaz de ouvir até certo ponto, aqui, e quão grande foi o fogo que desceu do céu, que frieza trouxe, que alívio infundido, que elevação da Virgem Mãe, como enobrecimento da humanidade. Quanta condescendência sobre a parte da Divina Majestade. Eu acho que você também vai se colocar para cantar com uma voz doce, junto com a Santíssima Virgem, aquela canção sagrada: minha alma engrandece o Senhor. E pulando e se alegrando, você também adoraria com o profeta criança, João Batista, a maravilhosa concepção da Virgem. Veja, queridas irmãs carmelitas, que não só São Boaventura escreveu sobre este momento, até mesmo Lutero, em seu comentário sobre o Magnificat, ele atribuiu ao cântico da Virgem a uma operação extraordinária do Espírito Santo. E escreveu Lutero: para entender bem este cântico sagrado de louvor, deve-se notar que a bem-aventurada Virgem Maria fala de sua própria experiência, tendo sido iluminada e ensinada pelo Espírito Santo, pois ninguém pode corretamente entender a Deus ou a palavra de Deus, a menos que seja diretamente concedido pelo Espírito Santo. Mas receber este presente do Espírito Santo significa experimentá-lo, senti-lo. O Espírito Santo ensina na experiência, como em sua própria escola, exceto onde nada é aprendido, exceto palavras e conversas. Portanto, a Santa Virgem, tendo experimentado em si mesma que Deus opera grandes coisas nela, por mais humilde, pobre e desprezada, o Espírito Santo ensina
esta rica arte e sabedoria, segundo a qual Deus é aquele Senhor que tem o prazer de levantar aquilo que é humilde e abaixar o que está acima. Vejam, Maria é o exemplo vivo daquela sóbria intoxicação do Espírito Santo, desse inebriar-se do Espírito Santo. Na Basílica de São Pedro, no ano de 1975, tendo terminado de ler o discurso escrito, São Paulo VI citou aí os versos de um livro, um hino de Santo Ambrósio, que dizia: bebamos com alegria a sóbria abundância do Espírito. O Concílio Vaticano II tornou familiar a expressão, que é muito cara aos padres, que se refere a Maria como figura da Igreja, imagem da Igreja, seu modelo e sua mãe. Eu gostaria de sublinhar como Maria é, em um sentido muito especial, um modelo de graça. Essa palavra que em grego se diz charis, a própria palavra charis refere-se a ela, a Virgem Maria, a cheia de graça. Mas não apenas por isso. Maria é aquela que, tendo recebido e experimentado em si mesma o poder do Espírito na Anunciação, no Pentecostes, se coloca à disposição dos discípulos, para que eles também recebam o mesmo dom e o mesmo poder do alto. E é exatamente isso que nós devemos hoje, queridas irmãs carmelitas, pedir como graça a Deus, que sejamos um instrumento que, como Maria, não tem poder jurídico nem ministerial, mas que é apenas de humilde serviço e de acompanhamento aos irmãos. Que o Carmelo São José seja sempre um lugar onde aqueles que experimentaram a corrente da graça de Pentecostes se colocam também a serviço dos outros na igreja, para que eles também possam ter a mesma experiência renovadora. Um lugar onde aqueles que receberam livremente dão também livremente. E com isso, queridas irmãs, eu deixo como sugestão o texto bíblico do Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos de 46 a 55, o Magnificat, entoado pela Virgem Maria, exultando no Espírito. Que as senhoras hoje possam fazer contato com essa experiência da Virgem Maria, já na anunciação do anjo, já na visita à sua prima Isabel, durante toda a vida de Jesus, no Calvário e em Pentecostes. E eu proponho também às senhoras, como queremos estar nesse dia muito próximos à Virgem Maria, esposa do Espírito Santo, que possamos rezar um rosário do Espírito Santo. Eu proponho uma oração particular que nos permita também estar com Maria no cenáculo à espera do Espírito Santo. É um rosário em que, com os mistérios, nós vamos invocar as grandes presenças do Espírito Santo na história da salvação. O esquema é o mesmo do rosário normal. E com as dezenas de 10 Ave-Marias, nós pedimos, através da intercessão da Virgem Maria, que experimentemos os frutos do Espírito em nós. Então eu proponho aqui algumas possíveis enunciações aí dos mistérios. No primeiro mistério, contemplamos o Espírito Santo na obra da criação. No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra era sem forma e deserta, e as trevas cobriam o abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Gênesis capítulo 1, versículos de 1 a 2. Vamos pedir ao Espírito Santo, neste primeiro mistério,
Ele que no começo do mundo separou as luzes das trevas, as águas da terra e transformou o caos do cosmos para repetir esse milagre no mundo de hoje, na igreja e em nós, em nossa alma, trazendo a unidade onde há discórdia, luz onde há escuridão, criando em nós um novo coração. Reza-se o Pai Nosso, as 10 Ave-Marias, o Glória ao Pai, como de costume. No segundo mistério, eu convido a contemplarmos o Espírito Santo em revelação. Movidos pelo Espírito Santo, aqueles homens, os profetas, falavam de Deus. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Vamos pedir, nesse segundo mistério, ao Espírito Santo a compreensão da palavra de Deus. Inspirados por Deus, as Escrituras agora respiram a Deus, exalam a Ele. Pedimos para sermos capazes de nos perceber na palavra de Deus, em sua vontade viva a nosso respeito, em todas as circunstâncias da vida. Pedimos que, como Maria, saibamos aceitar e meditar em nosso coração todas as palavras de Deus. No terceiro mistério, nós vamos contemplar o Espírito Santo na encarnação. Maria disse ao anjo: "Como será isso, pois não conheço homem algum?" E o anjo respondeu: "O Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra." Lucas capítulo 1, versículos de 34 a 35. Queridas irmãs, muitas vezes nós nos perguntamos antes de uma aprovação ou algo novo que Deus vai nos pedindo: como isso vai acontecer? Eu não conheço o homem, eu não conheço a humanidade, como vou lidar com isso? Eu não tenho habilidade em mim mesmo, isso supera as minhas forças. A resposta de Deus é sempre a mesma: você receberá a força do Espírito Santo que virá sobre você. Atos capítulo 1, versículo 8. Vamos pedir ao Espírito Santo que, ao formar a humanidade de Cristo no ventre da Virgem Maria e através dela, a doou ao mundo, que assim também Ele possa formar Cristo em nós e nos dar força para anunciá-lo aos nossos irmãos. No quarto mistério, nós contemplamos o Espírito Santo na vida de Jesus. Enquanto todas as pessoas eram batizadas e Jesus, tendo também recebido o batismo, estava em oração, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. Lucas capítulo 3, versículos de 21 a 22. O Espírito do Senhor está sobre mim, por isso Ele me consagrou com a unção e enviou-me para levar a boa nova aos pobres. Lucas capítulo 4, versículo 18. No batismo, Jesus foi ungido como rei, profeta e sacerdote. Nele o Espírito Santo reuniu-se como um perfume num vaso de alabastro, nos recorda Santo Inácio de Antioquia, e habituou-se a viver entre os homens, nos recorda Santo Irineu. Na cruz, o vaso de alabastro de sua humanidade foi quebrado e o perfume do seu Espírito foi derramado no mundo. Por meio da intercessão de Maria, pedimos a renovação da unção profética, real e sacerdotal que recebemos no batismo. Pedimos que nos ajude a quebrar a jarra de vidro que é a nossa humanidade e o nosso eu. Por fim, queridas irmãs, no quinto mistério, contemplamos o Espírito Santo na vida da igreja. As suas línguas apareciam como de fogo, que dividiam e repousavam sobre cada uma delas, e todas estavam cheias do Espírito Santo. Atos capítulo 2, versículos de 3 a 4. A promessa feita por Jesus antes de subir ao céu é cumprida.
João batizou com água, mas você, dentro de poucos dias, será batizado no Espírito Santo. Atos 1, versículo 5. A partir desse dia, tudo na igreja vive e recebe força do Espírito Santo. Os sacramentos, a palavra, as instituições. O Espírito Santo é para o corpo de Cristo, que é a igreja, o que a alma é para o corpo humano. Nos recorda Santo Agostinho. Nós pedimos que através da intercessão da Virgem Mãe, muitos possam se abrir hoje para receber a graça renovadora do Espírito Santo. Ao Rosário do Espírito Santo, queridas irmãs, podemos acrescentar também uma ladainha do Espírito, uma litania do Espírito. E aí nós podemos lembrar de algum título do Espírito Santo. Por exemplo, Espírito de Santidade, Espírito de Paz, Espírito de Alegria, Espírito de Humildade, Espírito de Reconciliação, Espírito de Cristo e etc. Se muitos de nós que estamos reunidos em oração, todos podemos pronunciar aí, né, as senhoras, um título dado ao Espírito Santo que está aí próximo do seu coração. E todas juntas podem responder: desce sobre nós. Amadas irmãs, essa era a reflexão que preparei dentro dos meus limites, também um pouco da falta de preparo, da falta de tempo, mas procurei fazer aquilo que estava ao meu alcance, pedindo muito ao Espírito de Deus e à Virgem Maria que pudesse interceder, para que pudesse dar uma palavra que ajudasse nesse tempo de oração. Concluindo, vamos rezar juntos, saudando a Virgem Maria. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, porque aquele que merecestes trazer em vosso puríssimo seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia, rogai por nós a Deus, aleluia. Exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia, pois o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos. Ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, concedei-nos, vos suplicamos, a graça de alcançarmos, pela proteção da Virgem Maria, sua mãe, a glória da vida eterna. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Que este tempo seja rico e profundo na vida de cada uma das senhoras e que possam colher os frutos do Espírito de Deus. Desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus. Boa oração, boa meditação.